Bora mergulhar nas ideias de um livro que tá dando o que falar. Bitcoin Red Pill. A gente vai fazer uma jornada para entender não só o que é o Bitcoin, mas o próprio sistema financeiro que a gente vive. A proposta aqui é bem ousada, viu? É questionar a base do nosso dinheiro e explorar se existe uma alternativa tecnológica para problemas, olha, bem antigos. Essa frase do Darwin já começa com um soco no estômago, né? Ela provoca a gente a pensar, e se os problemas de grana que a gente enfrenta não forem, sei lá, um acidente da natureza, mas uma consequência direta dos sistemas que nós mesmos criamos? É com essa lupa que a gente vai investigar o sistema financeiro atual. Então, vamos começar com algo que todo mundo sente na pele. Aquela sensação de que o nosso dinheiro vale cada vez menos. É o tal do imposto invisível. Bora entender como é que ele funciona. É uma experiência que quase todo mundo conhece, né? O preço no supermercado sobe, o aluguel sobe, mas o salário parece que não acompanha. Guardar dinheiro para o futuro vira uma missão quase impossível. E esse fenômeno tem uma causa bem clara, e é isso que a gente vai ver agora. Olha só, esse padrão é bem conhecido aqui no Brasil e em muitos outros lugares. O governo gasta muito mais do que arrecada. E para fechar essa conta, são tomadas umas medidas que, bom, têm um impacto direto no valor do nosso dinheiro. E o mais impressionante é que isso não é um problema só nosso, é global. Esse gráfico mostra a situação nos Estados Unidos. A linha azul, que é a quantidade de dinheiro circulando, simplesmente decolou, enquanto a vermelha, a economia real, ficou lá embaixo. A diferença é gritante. Imprimiram uma montanha de dinheiro que não corresponde a uma riqueza que foi de fato criada. E aqui está o pulo do gato. A inflação não é só o preço das coisas subindo. Ela funciona, na prática, como um imposto que ninguém vê. Quando mais dinheiro é criado para cobrir os rombos, o valor do dinheiro que a gente tem na mão diminui. É uma transferência de riqueza silenciosa, feita sem precisar provar lei nenhuma. E essa prática de desvalorizar a moeda, de fazer o dinheiro render menos, não é nem um pouco nova. A história mostra que esse filme se repete, olha, há séculos. Dá uma olhada nesse gráfico que ilustra o que aconteceu lá em Roma. Para bancar os gastos, o império começou a diminuir a quantidade de prata nas moedas, misturando com metais mais baratos. O resultado, a moeda foi perdendo valor, a confiança do povo foi para o espaço e isso ajudou a afundar o império. Agora, compara o gráfico de Roma com este aqui, que mostra a criação de dinheiro nos Estados Unidos. A semelhança na forma da curva é de arrepiar. Essa explosão nas últimas décadas é basicamente a versão moderna da degradação da moeda romana. A tecnologia mudou, mas o princípio é o mesmo. Isso hoje só é possível por causa da moeda fiduciária. Diferente do ouro, o valor do nosso dinheiro não está no material dele, mas sim na confiança e na obrigação que o Estado impõe. É o tal do curso forçado. Ok, diante desse cenário todo, a fonte que a gente analisa apresenta o Bitcoin como uma possível solução tecnológica para esse problema tão antigo. A ideia por trás foi criar um ativo digital que tivesse as melhores características do ouro, só que, claro, adaptado para o nosso tempo, para a era digital. Vamos ver como essa comparação funciona na prática? Essa tabela aqui é o coração do argumento. Pensa bem, o ouro é super durável, mas é um trambolho para carregar por aí. A moeda do governo é prática, mas falha feio na escassez. Segundo essa análise, o Bitcoin tenta ser o melhor dos dois mundos, ter a escassez do ouro com a facilidade de uso do dinheiro digital. E como isso funciona? Bom, a escassez dele é garantida por código com um limite fixo que não muda. Ele permite mover grandes valores pelo mundo com um custo baixo. E o principal, a posse é provada matematicamente, sem precisar de um banco ou qualquer intermediário para dar o ok. Mas calma lá, é fundamental ter um pé atrás. O universo das criptomoedas está cheio de perigos e é preciso navegar com muito, mas muito cuidado. A fonte aqui é bem direta ao ponto. A grande maioria das altcoins, que são todos os outros projetos que surgiram depois do Bitcoin, são ou golpes descarados ou simplesmente não conseguem entregar o que prometem. É crucial saber separar uma coisa da outra. Então, fique de olho em projetos sem fundamento e promessas de ganho rápido. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira. A regra de ouro aqui é: estude muito antes de se envolver com qualquer ativo. E tudo isso nos leva à conclusão, a uma encruzilhada. Estamos diante de uma escolha fundamental sobre qual vai ser o futuro do nosso dinheiro e do controle sobre ele. De um lado, temos as moedas digitais de Banco Central, as CBDCs. Nesse sistema, cada transação poderia ser monitorada e até controlada diretamente pela autoridade central. É a digitalização do sistema atual, mas com um potencial de controle que nunca existiu. E isso nos deixa com a pergunta final.
Quem deve ter o controle do dinheiro? Redes abertas que funcionam com base em regras matemáticas ou instituições centralizadas que operam com base em decisões políticas? A resposta para isso vai definir muito mais do que só as nossas finanças.